Amém. Vamos ao seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. E abra comigo a sua Bíblia no segundo livro do Antigo Testamento, o livro do Êxodo, no capítulo de número 17. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Vai ser uma leitura extensa. Eu ia ler só uma parte do texto, mas eu vou ler o texto inteiro, do verso 1 até o verso de número 16, para que você que já conhece essa história possa relembrar, e você que ainda não conhece possa aprender o que Deus tem aos nossos corações nessa noite. Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a epígrafe: a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Verso 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí, outra parte, a partir do verso 8, a epígrafe diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Uma leitura longa, mas é que essas duas histórias, elas estão conectadas, elas estão interligadas. Para a gente entender o que Deus quer trazer de mensagem nessa noite, a gente vai ter que retroceder um pouquinho, pegar a história lá no início, puxando até chegar aqui. E aí você vai entender que Deus tem algumas revelações profundas ao meu e ao seu coração nessa noite. Quando Moisés ele é enviado para libertar o povo da escravidão do Egito, e ele vai, Moisés é o porta-voz de Deus. E Moisés ali conversa com o faraó, ele atravessa ali junto com seu irmão Arão, eles lançam as pragas sobre o Egito, e o faraó acaba cedendo e o povo sai.
E quando o povo sai do Egito, começa a peregrinar ali pelo deserto, eles chegam até de fronte do Mar Vermelho, e ali quando chega no Mar Vermelho, os inimigos todos atrás, a cadeia de montes do lado, o mar na frente. Deus fala assim para Moisés: Moisés, pega aí a vara que você tem na sua mão, toca nessas águas. E Moisés toca nas águas, o mar se abre, e aí o povo todo passa em terra seca. Note que em todo esse processo, em todo este momento da libertação do Egito, passando pelas 10 pragas e até a travessia do Mar Vermelho, todas as ações foram feitas unicamente por Deus, ali no máximo com a cooperação de Moisés. Mas o povo de Israel em si, eles não mexeram uma palha, eles não fizeram nada, apenas Deus fez, e o povo assistiu, o povo observou Deus agir para libertá-los. Só que a travessia do Mar Vermelho, ela é literalmente um divisor de águas na história do povo de Israel. Por quê? Porque depois que o povo atravessa o Mar Vermelho para lá, e os egípcios morrem ali no meio das águas do Mar Vermelho, o povo sai debaixo do jugo do Egito. Então, quando eles saem primeiramente do Egito, eles saem ainda fugindo um pouco de Faraó, então eles tinham um inimigo no encalço deles. Quando eles atravessam o Mar Vermelho e os egípcios morrem, todo o resquício de escravidão do Egito ficou totalmente no passado, ficou para trás. Eles de fato agora eram um povo livre, eram um povo liberto, e como um povo liberto, começa a mudar a tratativa de Deus para com aquele povo. E os eventos que acontecem depois, e a gente vai acompanhar alguns desses eventos, mostra que Deus começa a agir, não mais ele apenas fazendo e o povo apenas observando. Deus começa a agir em parceria com os homens, em parceria com o povo. Deus começa a fazer uma parte e o povo começa a fazer outra parte. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer, irmãos, que quando você chega na igreja e você não conhece a Deus, Deus opera alguns milagres, alguns sinais e maravilhas, e Ele faz para que você veja o poder dele, e você fica ali de boca aberta e fala: Deus curou o meu filho, olha, Deus abriu essa porta, olha, Deus me ajudou a pagar aquela conta, Deus me fez vencer aquela causa na justiça, Deus restaurou o casamento. Só que o tempo vai passando e chega um momento que Deus fala assim: chega de só ser alguém que observa o meu agir, está na hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar, porque eu quero continuar fazendo milagres, mas eu quero fazer milagres através da sua vida, usando a sua vida. E Deus convoca nessa noite um povo aqui nesse lugar, para deixar de ser só ouvinte, para deixar de ser só espectador de culto, arregaçar as mangas e começar a trabalhar, porque o que Deus fez até hoje é grande, mas o que Ele quer, o que Ele pode e o que Ele vai fazer através da sua vida é ainda maior. O povo atravessa o Mar Vermelho, Moisés compõe um cântico de vitória, canta. Miriam dança com as outras mulheres, o povo está alegre, feliz. E 3 dias depois, caminhando pelo deserto, eles chegam até um lugar chamado Mara. Eu já preguei sobre isso um tempo atrás. Quando chegam em Mara, esperavam encontrar águas, mas as águas em Mara eram águas amargas. E ali o povo começa a murmurar, a questionar, a reclamar. Deus para Moisés joga ali um pedaço de madeira em cima das águas que eram amargas se tornam águas doces. E Deus transforma o amargo em doce ainda nos dias de hoje. Pega na mão de um crente do seu lado, aí, de um irmão, de uma irmã, olha bem para ele, olha bem para ela e fala assim: se tem algo amargo aí na sua vida, Deus vai transformar em doce nessa noite. O Deus que transforma o amargo em doce, Ele está neste lugar. O povo bebe daquelas águas antes amargas, agora doces. Enche os cantis de água, se abastece, se recompõe e segue em viagem. Vão para um outro lugar, melhor ainda, um lugar chamado Elim. E nesse lugar chamado Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Olha o estudo bíblico que Moisés foi preciso. 12 fontes de água e 70 palmeiras, lugar de sombra, de descanso, com muita água, com muito alimento, e o povo ficaria alguns dias em Elim. Quando termina o tempo de Elim, no
de Deus se move, e eles saem de Elim e vão caminhando novamente pelo deserto, agora pelo deserto de Sim, em direção ao Monte Sinai. Por que eles estavam indo para o Monte Sinai? Porque Deus havia dito para Moisés, quando Deus chama Moisés lá na sarça, fala assim: eu vou libertar o povo, e vocês vão sair do jugo dos egípcios, e vocês vão até o Monte Sinai, e lá vocês vão oferecer um culto de adoração a mim, um culto de gratidão. Então, depois que eles atravessam o mar, vão para Mara, saem de Mara, vão para Elim, depois de Elim eles atravessam o deserto de Sim, em direção ao Monte Sinai. E eles começam a caminhar, e no meio do caminho, o povo começa a sentir fome. Por quê? Porque quando eles saem do Egito, eles saem levando comida, só que a comida vai acabando. E aí, passado ali, já tinham passado cerca de 30 dias aproximadamente, os estoques de comida acabaram, e o povo começa a murmurar de novo: falar: Deus, o Senhor nos trouxe até aqui para nos matar de fome. Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer de fome aqui no meio do deserto. E aí o que Deus faz? Deus manda o maná, o pão que descia do céu para o povo comer. E aí o povo come, e o povo fala: tá bom, tá gostoso, mas só pão. E a picanha? Prometeram picanha também. Aí Deus fala: vou mandar para vocês também. E aí Deus manda as codornizes. Cara, e o povo come pão, e o povo come carne, e se farta, e continua a sua jornada pelo deserto. Passado um certo tempo, eles chegam em um determinado lugar, texto que nós lemos, um local chamado Refidim. E o nome Refidim significa lugar de descanso, lugar de refrigério. Ou até na linguagem popular, era um lugar onde você armava a sua cama para descansar. Essa é a tradução do nome Refidim. Então, quando eles chegam lá, onde nós estamos? Em Refidim, lugar de descanso. O que o povo pensa? Agora está tudo tranquilo. Caminhamos no deserto, passamos umas provas aí, passamos umas lutas aí. Agora a gente chegou no lugar de descanso. Agora chegamos no lugar de refrigério. E Refidim era um oásis no meio do deserto. Já próximo do deserto do Sinai, dali de Refidim eles conseguiam ver o Monte Sinai. E eles estavam ali num lugar onde deveria ter muita vegetação, muita água, animais, fruta, tudo melhor. Só que quando eles chegam em Refidim, naquela época, naquele momento em que eles chegam lá, não havia água em Refidim. Era uma época de estiagem, de seca. E Refidim, o local estava seco. E diz o texto: não havia água para o povo beber. Só que quem leva o povo até aquele lugar foi o próprio Deus. E Deus levou o povo num lugar que era para ser um lugar de refrigério, e o lugar de refrigério estava seco. Isso aqui é interessante. Quando você está atravessando o deserto, você se prepara psicologicamente pelo deserto, porque você sabe que o deserto vai ser difícil. Você sabe que o deserto vai ser quente, que não vai ter água, que você vai enfrentar luta, que vai ser complicado, que de noite faz frio. Você se prepara, e as suas expectativas quanto a conforto são baixas, porque você está esperando a luta mesmo, está esperando um dia difícil mesmo. Só quando você chega num lugar de descanso, num lugar de refrigério, você espera que tudo vai ficar tranquilo, que tudo vai ficar em paz, que o momento da bênção chegou. Aí você chega no lugar do refrigério, e ali está seco, e ali não tem água. E aí o povo se frustra, o povo novamente se decepciona e começa a questionar e a murmurar contra Moisés. Você consegue olhar para um irmão, para uma irmã e dizer assim: você já se decepcionou com alguém aí? Já se decepcionou com alguma situação? Já teve uma expectativa de alguma coisa? Você fala: agora vai ser bênção, agora é o meu momento. E aí quando você chega não acontece nada, é terra seca. Não havia água para o povo beber. E o povo chega para Moisés e fala: Moisés, você trouxe a gente até aqui, colocou uma placa, é Refidim, lugar de refrigério, só que aqui de refrigério não tem nada. Aqui é terra seca, Moisés. Vamos morrer todo mundo aqui, nós, nossa família, nossos filhos, nosso gado. Foi para isso que você tirou do Egito, para a gente morrer aqui, para alimentar uma expectativa dentro da gente. Foi para isso que você trouxe a gente aqui, para dizer que tudo ia ficar bom, que a gente ia descansar, que a bênção ia chegar, e de bênção não tem nada, só terra seca. E aí Moisés
Você tem que saber o que responder. Moisés vai falar com Deus. Quando você não souber o que responder, irmão, vai falar com Deus. Moisés chega para Deus e fala: Deus, ó, o povo está falando isso e vou dizer uma coisa, hein, Senhor. Eles estão certos, eles têm razão. Eu também estou com sede. Está complicado aqui. E aí Deus fala assim: Moisés, pega a vara que está na sua mão, a mesma vara que você usou para ferir o rio Nilo e transformar aquelas águas em sangue. Essa mesma vara. E vai com ela até a rocha que está ali no sopé do Monte Sinai, do Monte Horebe. Chega lá e fere a rocha, bate na rocha, e você vai ver que a água vai sair de dentro da rocha. E o povo vai beber, e o meu nome será glorificado. Moisés reúne os anciãos de Israel, pega a vara que está na sua mão, vai até lá, chega diante da rocha, ele bate na rocha, a rocha se abre, se parte e começa a jorrar como uma fonte de água a partir da rocha. Os anciãos voltam correndo para o acampamento de Israel rapidinho e falam: povo, pode vir beber, porque parecia que era terra seca, mas a água estava aqui o tempo todo. A gente não estava vendo, a gente não sabia onde estava, mas Deus mostrou: não é terra seca, é água, é acampamento, é lugar de refrigério. Deus tem bênção aqui nesse lugar. O povo vai, bebe a água, se farta, barriga cheia, descansado, e o povo relaxa. Quando o povo relaxa, em Refidim, no lugar do refrigério, descansando no lugar do descanso, sabe o que acontece? O inimigo se levanta. Presta atenção aqui, olha para mim aqui. A maior parte dos crentes, a maior parte dos homens e das mulheres de Deus que param no meio do caminho, que desistem, não param por causa de provas, eles são parados nos momentos de vitória ou logo após os momentos de vitória. Porque nos momentos de luta, irmãos, nós ficamos focados, buscando, indo atrás, faz campanha, sobe monte, desce monte, olha na madrugada: Senhor, restaura o meu filho, Senhor, abre essa porta de emprego, Senhor, faz isso, liberta, e a gente está focado. Quando a vitória vem, a gente recebe, a gente bebe daquela água fresca, a nossa tendência é relaxar, e quando a gente relaxa, o inimigo se... O inimigo não vem contra você no momento em que você está de pé, que você está forte. Ele vem no momento em que você está sem foco nas coisas de Deus. E as vitórias muitas vezes tiram o nosso foco. Quem já ouviu assim? Às vezes a gente que é pregador fala algumas coisas que está errado. A gente fala assim: Deus está preparando sua vitória para te entregar. Quem já ouviu isso? Está errado. Deus não está preparando sua vitória. A sua vitória, ela já está totalmente preparada por Deus. O que Deus está preparando, Ele está preparando é você para estar pronto para receber esta vitória. No momento em que a vitória chegar, para você estar pronto para viver, usufruir, curtir, aproveitar e não perder o foco daquilo que Deus tem. Tem pessoa que luta tanto atrás de um ministério: eu quero ser ungido, eu quero ser ungido, eu quero ser ungido, eu quero ser levantado, eu quero bom. Quando Deus dá, a pessoa recebe, ele já conquista ele. Fala a Deus. Tem pessoa que vem na igreja, faz campanha: quero a porta aberta, eu quero a porta aberta, eu quero a porta aberta, eu quero a porta aberta. Quando a porta abre, não aparece nem para agradecer, para dizer muito obrigado pelas orações. Fala, Jesus. Restaura o meu casamento, restaura o meu casamento, restaura o meu casamento, restaura o meu casamento. Quando Deus restaura, o marido volta para casa, a esposa volta para casa, a aliança é renovada, a pessoa desiste e segue o caminho e não aparece mais na casa. O inimigo muitas vezes vem no momento em que a vitória chega para tentar nos afastar da presença de Deus. Mas eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja. Deus está liberando vitórias aqui. E as vitórias que Deus está entregando aqui não vão tirar o seu foco, não vão esfriar a tua fé, não vão te afastar da presença de Deus. Pelo contrário, as vitórias que Deus
Deus está te entregando aqui para te fazer mais gratos, mais fortes, mais fortalecidos. O seu testemunho de vitória vai alcançar a vida de muitas pessoas, edificar a fé de muitas pessoas e fazer a diferença no reino de Deus. Quem recebe essa palavra, não, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia, oh, aleluia. O inimigo se levanta. E quem era o inimigo? O inimigo era um povo chamado Amalequitas, o povo de Amaleque. Quem eram os Amalequitas? A gente estudou hoje na escola bíblica que uma guerra tão grande como essa que a gente está vendo começa com treta de família. Eu posso falar uma coisa? Toda família tem suas tretas, sabia, irmão? Não pensa que é só a sua, não. Todas têm. Todas têm. Os Amalequitas, eles são o povo descendente de Esaú. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem um irmão gêmeo chamado Esaú. Jacó engana Esaú, rouba a primogenitura, mente, foge, vai para a casa de Labão, se casa com Raquel, com Lé, e depois de muito tempo ele volta, atravessa o rio, o Jaboque, e quando ele atravessa para ter um encontro de reconciliação com o seu irmão Esaú, que ele havia enganado muito tempo atrás. Quando Jacó se reencontra com Esaú, Esaú perdoa Jacó. Entre os dois irmãos há uma reconciliação. Entretanto, os filhos de Esaú não perdoam Jacó. Os filhos de Esaú guardam mágoa de Jacó, dizendo assim: esse cara roubou meu pai, e por causa do roubo que ele fez, nós passamos muita prova. Se ele não tivesse feito isso com meu pai, a nossa vida seria muito melhor. E os descendentes de Esaú guardavam mágoa de Jacó. E Esaú tinha um filho chamado Elifaz, e esse filho tinha várias esposas e algumas concubinas, e uma das suas concubinas, chamada Timna, ele com ela tem um filho chamado Amaleque, e este Amaleque é a raiz dos Amalequitas. Então os Amalequitas eram como se fosse um sobrinho ali de Jacó. Eles eram um primo aí de segundo grau do povo de Israel. E eles se estabelecem no deserto. E eles se especializam em atacar viajantes e roubar pessoas. E era um povo muito cruel, matavam só pelo prazer de matar. E sabe qual o lugar que eles mais atuavam? Sabe qual a região que eles mais agiam? Próximo de Refidim. Por quê? Porque as pessoas iam pelo deserto, chegavam em Refidim, tomavam água, encontravam sombra, descansavam e relaxavam. Aí vinham os Amalequitas, encontravam o turista ali, o viajante desapercebido, sem foco, sem atenção, iam lá e quando os Amalequitas veem o povo de Israel chegando em Refidim e o povo relaxado, descansando em Refidim, eles vêm por trás, pelas costas, a traição de armadilha, e eles atacam Israel. Um pequeno ataque, atacam e fogem. E nesse momento, Moisés fala assim: Deus, não vai ficar assim. Nós somos o teu povo. Nós estávamos debaixo do jugo do Egito. Faraó fez o que quis com seu povo por mais de 400 anos. Só que o tempo de ser humilhado acabou. O tempo de ser pisado acabou. O tempo dos outros virem roubarem o que é nosso e a gente fica quieto, esse tempo acabou. Agora, este povo que é um povo livre, que aprendeu a andar com o Senhor, é um povo que entende aquilo que é seu e não vai deixar mais o inimigo roubar, tomar, arrancar, pegar aquilo que pertence a ele. Senhor, nos ajuda aqui nessa peleja. E Deus dá a Moisés uma estratégia. Texto que nós lemos a partir do verso 8. Moisés então fala para Josué: Josué, eles
ladrões e experientes em guerra, e nós precisamos lutar com eles com a espada na mão. Mas esta batalha não é apenas uma batalha de espadas, não é apenas uma batalha humana, não é apenas uma batalha de um homem contra outro homem. Nesta batalha há um componente espiritual. As batalhas humanas você vence com uma espada na mão e só. As batalhas espirituais tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter entrega, tem que ter consagração, tem que ter busca a presença de Deus. E essa batalha tinha os dois elementos. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Deus mandou dizer assim: tem pessoas aqui que não estão vencendo suas batalhas, sabe por quê? Porque estão combatendo só com a força do braço e não estão aliando a força do braço com as armas espirituais. Então a sua batalha está sendo lutada pela metade. E tem outros que só estão orando. Ele ora, mas também não estão lutando com a força do braço. E você tem que lutar nas duas frentes. Vou te dar um exemplo. Quer uma porta de emprego aberta? Ora, jejua, se consagra, mas entrega currículo também. Eita glória! Fala, Jesus! Entra numa faculdade, ora, jejua, se consagra, pede oração para impor as mãos, mas vai fazer o Enem vestibular também, querido. Eita glória! E estuda, se prepara, vai lá fazer. Quer receber uma cura? Ora, jejua, se consagra, mas faz os exames que o médico mandou, toma os medicamentos que ele mandou, porque Deus pode curar instantaneamente, mas Ele pode usar os médicos para te curar. Você tem que orar, buscar e fazer a sua parte. Cutuca um irmão e fala assim: faz a sua parte aí, irmão. Que Deus vai fazer a dele, que Deus vai fazer a dele, que Deus vai fazer a dele. Moisés sobe, ele fala assim para Josué: Josué, junta homens, prepara os homens aí, um grupo de homens dispostos a lutar, e vocês dispostos a lutar vão descer para o vale, e eu vou pegar a vara de Deus na minha mão, e eu vou subir no alto do monte, e no alto do monte eu vou estar intercedendo por vocês. Glória a Deus. Pastor, uma coisa, Aleluia. ninguém é bom em tudo, por isso que eles se divisam de tarefas. Eu não sei tocar o teclado que a irmã Luísa está tocando ali. Gostaria de saber, mas não sei. Meus dedos, só misericórdia de Deus. Não sei. Mas eu sei fazer outras coisas. Você talvez não saiba tocar um instrumento ou cantar um louvor, mas você sabe fazer outras coisas. Porque para todos nós Deus deu algum talento. Deus te deu talentos. E você tem que entender qual foi o talento que Deus te deu, para você usar esse talento nos momentos de peleja, nos momentos de Aleluia. Tem muito Moisés querendo ir para o vale, velhinho, pegar a espada na mão, querendo lutar e não consegue lutar. E tem muito Josué que ainda não está tão firme na oração, querendo subir no monte para orar, ao invés de pegar a espada e lutar. Você tem que entender para o que foi que Deus te chamou. Se Deus te chamou para tocar, toca. Se te chamou para cantar, canta. Se te chamou para pregar, prega. Se te chamou para estar na porta, fique. Mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando você faz a sua função, quando você faz a sua parte, a guerra está vencida e conquistada, e a vitória é do povo de Deus e da igreja do Senhor. Aqui, irmãos, era um grupo, cada um tinha que fazer bem a sua função, cada um tinha que fazer bem a sua parte. Moisés sobe no alto do monte, mas ele não vai sozinho, porque ninguém resolve tudo sozinho. Você consegue tocar o irmão e falar assim: não vai sozinho, não.
Fala para ele assim, ó, você precisa de ajuda, viu? A gente acha que consegue fazer sozinho. Não consegue. O casamento não se sustenta sozinho. O ministério não se sustenta sozinho. O grupo de varões não se sustenta sozinho. O grupo das irmãs, dos jovens não se sustenta sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Aleluia. Entendeu, né? Somando forças, dando as mãos e caminhando unidos no mesmo propósito. Glória, aleluia. Senhor. Deus está derramando uma unção nesse lugar, nessa noite. Uma unção de unidade e de comunhão. Não só para dentro da igreja, mas para dentro das famílias também. O inimigo tem tentado entrar dentro de famílias e colocar um para um lado e o outro para o outro. Um andando de um lado, outro andando do outro. Um pensando de um jeito, outro pensando de outro. Um querendo uma coisa, outro querendo outra. Deus está derramando uma unção de unidade e de comunhão aqui. O propósito é o mesmo. Um lava a louça, o outro enxuga. Um dirige, o outro vai lá. Um faz aquilo, o outro faz a outra parte. Um fica com as crianças e o outro arruma o quarto. Mas todos pensando unidos no mesmo propósito. Deus está derramando uma unção de comunhão. Recebe aí no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Trabalha para me esperar do Senhor, Pai. Moisés lá no alto, levanta a mão, uma vara assim. E o povo lá no vale, com a espada na mão, lutando para derrotar o inimigo. A vitória perfeita é a vitória que começa no monte e termina no vale. É a vitória que começa na oração e termina com a espada na mão lá embaixo. Moisés com a vara na mão ali no alto. Só que Moisés era já idoso, um homem velho, e as suas mãos pesavam, e ele começa a baixar as mãos. E quando Moisés baixava as mãos, o Israel que estava vencendo, o exército de Israel que estava triunfando, começava a perder as forças e começava a ser derrotado pelo inimigo. O inimigo começava a levar vantagem. Aí Moisés, fazendo esforço, levantava a mão mais um pouco, mas o peso vinha e as mãos começavam a cair de novo. Aí Arão e Hur, que estavam do lado dele, falou: Moisés, você é o líder, você é o homem de Deus aqui, mas Deus mandou a gente para te ajudar nessa missão. Aleluia! Eles pegam uma pedra, fazem Moisés se assentar sobre a pedra. Moisés se assenta sobre a pedra. Um vem e pega o braço direito e levanta e segura. O outro vem e pega o braço esquerdo, levanta e segura. E fica ali um de um lado e outro do outro. Passam os minutos, passam as horas, o sol se põe, o sol nasce, o dia passa e a batalha lá embaixo. E Moisés com as mãos levantadas, e um segurando de um lado e o outro segurando do outro. Tem batalhas que você não vai ganhar rápido, não. Tem batalha que demora. Tem luta que se prolonga. E para essas lutas, Deus está enviando um Arão e Hur para te ajudar nessa luta. Pessoas para sustentar você no momento em que suas mãos pesarem.
Pessoas para te ajudar. Quando você não tiver mais força para orar, vai ter alguém que falar assim: vamos junto, só dobra o joelho aqui, porque eu vou orar junto com você. Você não está querendo ir para a igreja? Não vou deixar você em casa aí vendo o Fantástico, não. Vou passar na tua casa, vou te pegar, colocar dentro do carro, vou trazer você para o culto, e você vai ver que Deus vai falar poderosamente com você no culto de hoje. Oh, aleluia! Eu profetizo na sua vida um arão e um urso. Pessoas para te ajudar a continuar caminhando. Moisés com as mãos levantadas, segurando aquela vara, e Josué lá embaixo, com a espada, feridos e cruz. No final, nenhuma surpresa. O povo de Israel vence a Quando eles vencem a peleja, Moisés, satisfeito, feliz, alegre, ele edifica um altar e coloca sobre aquele altar um manto: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Por que bandeira? A bandeira era o estandarte de guerra, era o símbolo que fazia o povo, quando aquela bandeira era hasteada, era colocada no alto, o povo se reunia ao redor da bandeira e sabia que a luta ainda não tinha terminado, que a luta ainda iria continuar, mas aquela bandeira era o símbolo do exército reunido para pelejar. Glória a Deus. E quando Moisés levanta aquela bandeira, ele está dizendo assim: nós ganhamos uma batalha agora, não acabou não, porque amanhã o inimigo vai se levantar de novo, semana que vem ele vem de novo com outra estratégia, mas o mesmo Deus que nos ajudou lá atrás, que nos ajudou, que nos deu vitória hoje, vai continuar do nosso lado e vai continuar nos dando a vitória. Sabe o que eu acho lindo dessa história? E eu vou encerrar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Que muitas pessoas pensam que aquela vitória acontece, pastor Ignacio, porque as mãos de Moisés estavam levantadas, Moisés sendo um intercessor. Muitos pensam que aquela vitória acontece porque Moisés levantava as suas mãos cobrindo o povo, que ele estava debaixo da cobertura de Moisés. Mas não é isso. Quando Moisés levantava as suas mãos, as mãos de Moisés não estavam vazias. Moisés estava com as suas mãos segurando a sua vara. Que vara era essa? A mesma vara, o mesmo cajado que Moisés tinha consigo quando ele era um pastor de ovelhas lá no deserto e que ninguém conhecia Moisés. Ele era um anônimo, era um esquecido. E ele usava aquela vara para se apoiar e cuidar das ovelhas que estavam no seu controle. Ele estava com essa vara na mão quando ele sobe no monte e ele tem um encontro com Deus. A sarça pega fogo ali, não se consome, e Deus manda ele voltar para o Egito. Ele estava com essa mesma vara na mão quando ele chega diante de Faraó e ele toca com essa vara nas águas do rio Nilo e as águas se tornam em sangue. Ele estava com essa mesma vara na mão quando ele chega diante do mar vermelho e fala: Deus, o que eu faço agora? E o Senhor fala para ele: com esta vara, toca nessas águas e as águas vão se abrir. E ele toca com aquela vara nas águas e as águas se abrem e o povo faz terra seca. Quando Moisés está ali no alto do monte, ele não estava levantando as mãos intercedendo pelo povo, ele levantava a vara porque aquela vara era símbolo de vitória. Aquela vara era um símbolo de coisas que Deus já havia feito. E aquilo que Deus havia feito, Ele era poderoso para continuar fazendo. Quando o povo estava lá embaixo, com a espada na mão lutando, e via um inimigo muito maior, mais forte do que eles pegavam a espada lá e olhavam para o alto. Quando eles olhavam para o alto, que eles viam Moisés com a vara, e é como Moisés dizendo: olha para esta vara e lembra que eu era ninguém, que eu estava esquecido, mas que Deus me deu vitória, que Deus me capacitou, e o Deus que me capacitou, Ele vai capacitar a sua vida também.
estava operando na vida deles naquele momento. Quando Moisés levantava a sua mão, com aquela vara na mão, o povo olhava daquilo e lembrava, trazia à memória aquilo que lhe dava esperança para continuar vencendo. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção aqui para encerrar. Quando você vem aqui para a igreja, você não é abençoado que você está aqui debaixo da cobertura do pastor Rafael, porque você está debaixo da cobertura do pastor Inácio, ou do presbítero Eduardo, do presbítero Luciano. Não é por isso. É porque quando a gente sobe aqui nessa tribuna, você aí no vale que você está, você olha para cá, e você não está olhando para mim, você não está olhando para as minhas mãos, porque as minhas mãos não veem nada. Sabe o que você está olhando? Você está olhando para a vara de Deus, aquilo que te faz lembrar das coisas que Deus já fez no passado. Quando a gente levanta a voz com a palavra, eu conto para você o que Moisés viveu, é para te trazer esperança no coração. Você pode estar se sentindo pequeno hoje, eu te falo que o pequeno Davi venceu o gigante Golias, isso traz esperança ao teu coração. Você pode estar sentindo que você já tentou de tudo e não conseguiu, e aí alguém vem e levanta a vara da palavra dizendo assim para você: olha, Pedro, pescou a noite toda e não pegou nada, mas Jesus falou para ele: Pedro, faze-te ao mar alto e lança a rede do barco para poder pescar. E ele lançou a rede e fez uma pesca maravilhosa. Mas você entrou aqui achando que é uma enfermidade que não tem mais cura, que não tem mais jeito, e aí a palavra é pregada e milagres de cura e até de ressurreição são contados, e você enche o seu coração de fé e esperando. No vale onde você está, você olha para as varas de Deus, você olha para os sinais de Deus, você olha para aquilo que Deus já fez para trazer força, motivação e esperança ao teu coração. E aí, querido, com a espada na mão, você vai lutar e a vitória é certa em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra?